Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Lúcia, esse é o meu canal Sou Cristã. E como prometido pra vocês, eu vim aqui gravar, mais um vídeo pro canal. Hoje eu vim contar um pouco do meu testemunho, falar um pouquinho sobre o que eu passei. Como eu falei pra vocês a respeito de depressão, suicídio, eu já passei por tudo isso. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho agora da minha história. Ela é grande, mas eu vou contar um pouquinho, tá? Bom, eu nasci na cidade de Itanhaém, nasci no dia 4 de julho de 1982. Minha família é uma família pobre. Na época, o meu pai e minha mãe eles não tinham casa própria, eles moravam de aluguel e às vezes até em barracos de madeira. E meu pai era alcoólatra, bebia muito, gastava o dinheiro com coisas que não era lista, né? Com mulher, com bebida, com os amigos. E a minha mãe tinha uma vida meio que sofrida. Ela já tinha deixado uns filhos no norte, né? E ela veio pra cá, pra São Paulo, pra ver se conseguia um serviço. E aí ela conheceu meu pai, aí ela já tinha o meu irmão. E aí quando ela engravidou, quando ela soube que estava grávida, ela não ficou feliz. Era uma gestação indesejada. No decorrer do tempo, ela tentou um aborto com uma conhecida dela, deu um chá abortivo, ela tomou. Mas não aconteceu nada, a gestação continuou. Eu nasci no dia 8, no dia 7, no dia 4 do 7, gente, perdão, né? De 82. Eu fui trocada na maternidade. Primeiro a minha mãe deu entrada no dia 7, o médico falou que ela ia me ter no dia 7, ó. Minha mãe deu entrada no dia 3 e o médico falou que ela ia me ter no dia 4 pela manhã. Só que na madrugada as enfermeiras entraram no quarto, né, pra tentar me tirar a fel. A minha mãe falou que ia fazer um barraco lá, tudo. E aí elas não tocaram na minha mãe. Quando foi no dia 4, minha mãe me teve, parto normal. E me trocaram na maternidade. Me trouxeram uma outra criança pra minha mãe. Minha mãe percebeu que não era eu. E minha mãe novamente falou que ia fazer um barraco lá. E aí uma moça perguntou se a minha mãe não queria me vender. E a minha mãe falou que não. E aí eu vim embora pra casa e foi uma coisa meio sem saber o porquê de tudo isso. Hoje eu entendo, né, que era no mundo espiritual. E a minha mãe veio embora pra casa comigo e os dias foi se passando, meu pai alcoólatra, bebendo muito. E eu nasci com um problema de infecção urinária, fiz tratamento no Guilherme Álvaro quando era pequena, aqui em Santos. Eu nasci com problema de coração e eu nasci com os meus pés tortos. Aqui como se fosse a planta do pé, o meu era assim, ó. Era torto, sabe? Os meus dois pés eram tortos. Aí o médico falou que a minha mãe tinha que comprar uma botinha pra pôr no meu pé. Só que a minha mãe não tinha dinheiro, né? E aí o meu pai, alcoólatra, bebendo muito. Um dia meu pai vinha do trabalho já bêbado. E ele sentiu uma tristeza muito grande no coração dele. Porque ele queria largar a bebida, largar aquela vida, mas ele não tinha força, ele não conseguia. E naquele dia ele lembrou de um senhor que era evangélico, né? Meu pai era devoto de Aparecida, meu pai odiava crente, detestava gente evangélica, gente crente pra ele era. Ele falava que eram uns bode, eram uns ladrão, uns mentiroso, ele odiava crente. Mas tinha um senhor que trabalhava no mesmo emprego que ele, que sempre falava: Jesus te ama, Jesus tem obra na tua vida, né? E meu pai falou que não gostava, mas naquele dia ele vinha do serviço tão triste, tão arrasado, que ele já tinha tentado de tudo para mudar aquela vida e não conseguia. E ele lembrou, né, daquele homem falando: Jesus te ama. E ali na rua mesmo, ele olhou pro céu e falou: Deus, se Jesus realmente existe, se realmente ele é poderoso, se Jesus dos crentes, ele é o Salvador, que ele mude a minha vida, que ele me liberte, que ele tire essas coisas de mim, que ele mude a minha vida, porque eu não tenho mais vontade de viver. Agora, se Jesus não existe, se ele não tem poder, se ele não é o Salvador, então que eu morra. E ali ele fez aquela oração, né, aquele pedido em desespero, foi para casa. Passou-se os dias e um dia ele vinha novamente do trabalho, passando numa estrada, ele escutou um barulho, um pessoal, era de uma igreja.
E ali ele ouviu um pastor, um homem, começando a falar e falou a vida dele inteira. E ele naquela estrada vindo e ouvindo aquela voz no microfone, quando ele foi chegando perto da igreja, ele não aguentou. Ele começou a chorar, porque ela estava falando com ele. E ali, quando ele se deu conta, ele já estava dentro da igreja, aceitou Jesus como Salvador. E ele foi para casa, e ali é um testemunho dele, né? Que é um testemunho também que é um testemunho de libertação que Deus fez na vida dele, né? Mas quando ele aceitou Jesus, ele começou a ir para a igreja, ele começou a clamar para que Deus me curasse, né? Para que Deus endireitasse os meus pés, que eram tortos. E Deus endireitou meus pés, né? Meus pés eram assim, ó, torto assim. Em vez de ser assim, ele era assim, de lado. Deus foi endireitando os meus pés, né? Eu não precisei usar botinha. Deus fez um milagre na minha vida, operou ali, né? E isso foi de aumento de fé pro meu pai. Meu pai continuou na igreja. Foi uma luta para ele se libertar, né? Mas a palavra de Deus diz: força, tem bom ânimo e eu sou contigo. Ele venceu. E eu fui crescendo. A minha mãe, ela era idólatra também, não gostava de crente. Ela odiava os crentes. Quando ia algum crente na minha casa, ela chegava a pegar a vassoura para expulsar eles de casa. Ela odiava crente. E meu pai continuou na igreja buscando a Deus, mas ela não gostava de crente. E eu lembro que meu pai contou que ela começou a frequentar um lugar que ela já tinha frequentado uns tempos atrás. Um lugar onde prometeu dar paz para ela, né? Só que ela frequentou por um tempo e depois ela não foi mais. E quando ela parou de ir, as entidades começou a atacar ela. E ela sentia muita dor de cabeça, do nada ela passava mal, ela caía, e ela ficava inconsciente. E as entidades falavam na boca dela. Eu, pequena, eu lembro que ela me batia muito. Do nada ela me batia, né? E ela falava assim: eu te odeio, desgraçada. Era pra você ter morrido. Eu te odeio. E eu cresci ouvindo isso, né? E quando ela me batia, eu via que os olhos dela dilatavam, que a voz dela mudava, o semblante dela mudava. E ela me batia com vassoura, o que tivesse na frente. E eu lembro que era por nada. Uma vez eu estava lavando a louça e quebrei um copo. Esse foi o motivo dela vir pra cima de mim. E me xingava, me amaldiçoava. Outra vez eu acordei e ela tava conversando com as amigas dela no quintal e eu fui, coisa de criança, né? Acordei com fome, fui perguntar se tinha pão e aí ela virou assim, meteu a mão na minha cara, falou: desgraçada, o que você vem perguntar, né? E eu via que ela era diferente, mas aquelas palavras me doía por dentro. E eu cresci com uma tristeza. Eu não cresci com mágoa nem com ódio, jamais. Mas uma tristeza muito grande dentro de mim. Tipo, que eu não era nada. Que não era pra mim ter nascido. Que eu era uma pessoa infeliz. Que ninguém gostava de mim. Que eu tinha que morrer. Então eu tinha muito pesadelo à noite. Eu assistia aqueles desenhos do He-Man, da She-Ra, Power Ranger. Acordava de madrugada desesperada com eles me enforcando. Eu comecei a ver porta abrindo e fechando. Acordava de madrugada com pessoas batendo na porta, me chamando. E isso foi acontecendo na minha vida desde pequena. E eu era uma criança assim que eu não tinha mágoa nem raiva de ninguém. Eu só tinha tristeza de mim mesma. Eu olhava no espelho e eu tinha vontade só de chorar. Eu me sentia uma pessoa feliz. E eu era perseguida na minha escola. Eu lembro que na época meu pai e minha mãe tinham condição de comprar shampoo nem condicionador. Então eu lavava meu cabelo com sabão de coco. Então meu cabelo ele ficava muito ressecado aqui na frente. Ficava bem armadão mesmo, meu cabelo era bem loiro. E na escola eles me xingavam de cabelo de fogo, olho de gato, branquela azeda, né? E aquilo tudo me doía muito. E uma vez eu lembro que uma mulher, eu tava na escola e essa mulher foi levar os filhos dela pra escola e ela olhou assim pra mim. A outra mulher que tava do lado dela falou assim: nossa, essa menina é tão bonita, né? Ela olhou pra mulher e falou: eu não acho. A única coisa que ela tem de bonita são os olhos. Não vejo nada de bonito nessa menina. E aquilo me doeu por dentro, porque eu falei: poxa, eu acho que ela não precisava falar assim, né? O que que eu fiz? E isso tudo me doía muito. Então, eu lembro que
Eu passei por uma situação muito triste também, uma tentativa de abuso sexual. Isso me doeu muito e eu tinha medo, muito medo. E eu lembro que isso tudo foi me trazendo muita tristeza. Então, quando eu tinha meus 9 para 10 anos, que meu pai e minha mãe mudou para cá, veio morar aqui onde eles construíram, eu estava em casa sozinha e eu comecei a chorar. Eu senti uma tristeza muito grande, um vazio na alma, e eu chorava muito. Eu lembro que nesse dia eu liguei o rádio do meu pai, eu tentei dançar, eu ouvi jogo, eu tentava, sabe, eu tava sozinha em casa, que eles me deixavam trancada porque aqui era muito mato, então eles tinham medo de me deixar sozinha com as portas abertas. Então eu lembro que eu tentei de tudo para ser feliz, eu tentava me distrair, não conseguia. E eu senti uma tristeza imensa, eu sentei no chão da sala e eu comecei a chorar muito, muito. E aí passou um filme na minha cabeça, de tudo que eu já tinha passado, de tudo, tudo. E aí uma voz falou pra mim: acaba com isso. Você não é feliz, você nunca vai ser feliz. Ninguém te ama. E naquele momento a minha dor aumentou e eu chorava muito, de soluçar. E eu perguntei como acabar com isso. E aquela voz disse pra mim: se mata. Vai na cozinha, pega uma faca, se tranca no banheiro e corta os seus 2 pulsos. E foi o que eu fiz. Eu fui até a cozinha da minha mãe, peguei uma faca, me tranquei no banheiro e ali eu ia cortar meu pulso. Só que ali no banheiro teve uma guerra no mundo espiritual. Porque quando aquela voz dizia corta o pulso, uma outra voz dizia não faça isso. E a voz que dizia não faça isso era uma voz de autoridade, eu travava na hora. Mas a outra voz dizia vai logo, fura a sua garganta, mete a sua faca no umbigo. E eu começava a chorar muito. E até que eu fiz um corte aqui na minha mão, não sei se vai dar pra vocês verem, uma cicatriz bem pequena. Acho que não vai dar pra ver. Faz muitos anos, gente. Eu tô segurando a outra mão, tô segurando o celular. Não sei se vocês conseguem ver bem aqui assim, ó. Um cortezinho. Aí se eu conseguisse focar. Gente, depois eu vou tentar. Ah, bem no cantinho ali, um cortezinho, bem. Que aqui não dá. Vocês conseguem ver agora? Não... Aqui, gente. Bem aqui assim, ó. Bem nessa direção aqui em cima. Aí eu fiz um corte. Eu tenho essa cicatriz até hoje. Eu fiz um cortezinho aí. E aí eu senti uma dor. Ardeu muito. E naquele momento, gente, eu senti um calor. Um calor que tomou conta da minha cabeça. Desceu aquele calor na minha cabeça, foi até os pés. E eu estava sozinha em casa. Gente, eu falo que foi um anjo, o Senhor entrou na minha casa. Ligou o rádio do quarto do meu pai no programa evangélico chamado Mensagens Cantada. Ali estava uma cantora chamada Débora Miranda e ela estava contando um testemunho da minha vida no passado. Ela lia uma carta de um ex-drogado que tentou suicídio. E naquele momento, aquele ex-drogado tinha deixado uma mensagem na carta para os ouvintes. E naquele momento Deus tomou a Débora. E ela falava: você que está aí do outro lado, você que está pensando em tirar a sua vida, Jesus te ama. Ele tem uma obra na tua vida. Ele morreu por você na cruz. Jesus te ama. E naquele momento eu comecei a chorar. E aquele calor tomou conta de mim. Tomou conta, eu senti um abraço, eu senti uma paz. E ela começou a falar: Jesus te ama. Ela dizia: eu sou Jesus, eu te amo, eu morri por você numa cruz, você é minha. E naquele momento eu senti aquela paz. Eu saí do banheiro, fui até o quarto e ali eu fiz a oração de que eu aceitei Jesus naquele dia, né? Ela orou comigo a oração e eu fiquei toda feliz. E eu falei: hoje eu vou pra igreja, porque às vezes eu ia pra igreja com meu pai, só que eu não tinha conhecimento de nada, né? Naquele dia eu tinha tido um encontro com Jesus, então eu tava toda feliz. Mas aí quando meu pai chegou do serviço, eu falei pra ele, ele não acreditou em mim. Ele não me levou pra igreja, eu fiquei em casa. E quando foi umas 10 horas da noite, mais ou menos, eu vi um vulto preto, muito grande na parede. Aquele vulto ficou enorme. Ele abriu uma boca enorme pra me engolir.
E só eu via. Eu falei pra minha mãe, mãe, olha isso aqui na parede. Eu falava pro meu irmão, ele não via. Eles começavam a rir de mim, achavam que eu tava louca. E eu chorava, corria dentro de casa desesperada, até que eu lembrei de Jesus e eu clamei por Jesus. E aquele vulto desapareceu. Mas ninguém acreditou em mim. Quando foi pela madrugada, umas 3 horas, 3 e pouca da madrugada, eu estava dormindo. E sabe quando você acorda e você trava na cama? Eu acordei e travei na cama. E quando eu travei, eu senti uma presença ruim entrando no quarto. E ali começou a me dar aquele sono pesado, eu queria abrir o olho, mas eu não conseguia. E do nada aquilo veio e me agarrou na cama por trás. E ele falava uma voz horrível, tipo... essa voz bem assim, né? E na minha mente ele dizia, você é minha, né? E eu ali na cama, eu não conseguia me mexer, eu tava travada. O medo tomou conta de mim, o desespero tomou conta de mim. É como se ele pegasse a minha mente, ele apertava o meu cérebro. Vinham os pensamentos horríveis, que eu nunca tinha tido aqueles pensamentos, umas coisas horríveis na minha mente. Eu falava, esse pensamento não é meu, eu não tô pensando isso. E eu ia ficando fraca. Foi quando eu lembrei de Jesus. Falei, Jesus, Jesus. Quando eu falei isso, aquele espírito ruim deu um grito no meu ouvido. Ele fez, ah! E me largou. E aí ele pegou a beliche, que eu dormia embaixo, ele sacudiu a beliche com muito ódio. Eu ouvi a respiração dele assim, sacudindo a minha beliche. E aí depois ele saiu do quarto e deu uma volta. Ele deu, não sei dizer quantas, mas deu várias voltas em volta da minha casa como um cavalo. É como se um cavalo corresse em redor da casa. E aí depois que aquilo tudo passou, eu contei pro meu pai, fui até o quarto, contei, ele falou, filha, você aceitou Jesus, como aconteceu, você falou, o sangue de Jesus te repreenda, clama o sangue do Cordeiro, né? E aí eu dormi clamando o sangue do Cordeiro, e foi quando aí meu pai começou a me levar pra igreja, comecei a ir pra igreja, eu comecei a pedir batismo com o Espírito Santo, eu tinha desejo muito de fazer a vontade de Deus, eu tinha vontade de pregar para as pessoas drogadas, eu tinha vontade de fazer a obra de Deus, e eu comecei a me esforçar na igreja para servir a Deus. Eu tinha vontade de me batizar nas águas, só que na igreja que eu tava não era, né, a gente só se batizava depois dos 19 anos, que batismo é uma coisa séria. E eu era de menor, mas eu já fui cantar na mocidade. Deus começou a me dar o dom da palavra. E tinha um culto de mocidade, tinha evangelização, tinha programa de rádio, eu gostava demais. Só que eu comecei a passar luta na igreja também, muita luta na igreja. E aí eu lembro que eu me afastei. Eu me afastei, porque eu achava que na igreja todo mundo era pessoas boas, né, pessoas de Deus. E de repente essas pessoas que pareciam boas, elas começaram a se levantar contra mim, sem eu fazer nada. Eu ia pra igreja sem minha mãe, era eu e meu pai, às vezes meu pai não ia, eu ia sozinha, né? E as pessoas me maltratavam sem eu fazer nada. E eu lembro que começou a me dar tristeza e eu parei de ir pra igreja. Um dia eu pensei em voltar. Eu vi uma irmã no ponto de ônibus, uma irmã que dizia ser uma espiritual, e eu passei por ela, eu nem cumprimentei ela com paz do Senhor, eu falei oi. Quando eu falei oi, ela falou, o sangue de Jesus te repreenda. E aquilo acabou comigo. Eu falei, nossa, ela tá me chamando de demônio, né? E aí eu parei de ir pra igreja, e depois de um mês eu encontrei uma irmã, e eu perguntei dessa irmã. Eu falei, olha, eu passei no ponto de ônibus e ela falou isso comigo. Ela falou, irmã, ela tá em adultério, foi descoberto um adultério e ela não tá mais, né? Ela se afastou, ela tava dando em cima do pastor, que era casado, o pastor humilhou ela na frente de todo mundo, né? Chamou a atenção dela na frente de todo mundo. Ela era uma pessoa que não era uma pessoa de Deus. E aí eu falei, nossa, que coisa. Eu tava no mundo e aí o inimigo preparou um laço pra mim, um prato. E ali eu me envolvi com o rapaz e eu gostava demais dele. E eu sofri muito por causa desse rapaz. E novamente eu tentei suicídio. E dessa vez que eu tentei suicídio, eu lembro que eu tinha terminado com esse rapaz. Ele era usuário de droga. Eu gostava muito dele, mas Deus tirou do meu caminho, porque senão eu ia acabar que nem ele acabou. Depois fiquei sabendo que ele morreu na clínica psiquiátrica, e uma vida muito triste que ele teve. Eu gostava demais dele, então com certeza eu ia seguir o mesmo caminho, mas Deus me guardou. Mas quando eu terminei com esse rapaz, eu me envolvi com outro rapaz totalmente
perturbado, uma pessoa totalmente sem Deus, e eu sofri demais a ponto de tentar contra a minha própria vida. E eu lembro que nós estávamos no carro, em movimento na pista, e eu me atirei do carro na pista, e eu lembro que eu caí no acostamento. Mas antes disso, eu fui na igreja, uma semana antes de acontecer isso comigo, era perto do final do ano, e eu tava muito triste em casa. E eu falei, preciso ir na igreja, preciso que Jesus fale comigo, se ele ainda tem alguma coisa na minha vida. E aí eu fui pra igreja, fui numa casa de uma irmã, e falei pra essa irmã, posso ir com você pra igreja? Ela falou, pode. Aí ela me levou com ela. Mas quando eu cheguei na porta da igreja, o dirigente da igreja, ele me olhou com um olhar de deboche, de desprezo, porque eu estava de calça comprida. Ele me desprezou. A irmã falou, esse é o dirigente da igreja. Ele me olhou, tipo, sabe? Tipo, a irmã falou, nossa, essa jovem era da mocidade, era uma bênção. E ele desfez de mim. Depois de um tempo, fiquei sabendo que ele estava roubando a igreja, que ele tinha sido excluído do ministério. Mas naquele dia eu estava muito triste, e o diabo tinha colocado na minha mente que era para mim jogar debaixo de um caminhão. E eu fiquei no culto da mocidade, esse pastor me maltratou, essa irmã me colocou no grupo de jovens, eu tava de calça comprida, e aí umas jovens começaram a discutir, porque eu estava junto com elas, que elas falaram que não era pra mim estar lá, que eu era endemoniada, eu estava de calça comprida, e que eu ia ser um impedimento, que era o demônio que estava no meio da mocidade, e aquilo tudo eu fiquei quieta ali, triste, mas eu falei, não quero saber o que elas estão falando, eu só quero que Jesus fale comigo. E o culto foi assim, a irmã falou para elas pararem com aquilo, que elas não podiam fazer aquilo, que eu era tão afastada, que Jesus me amava, mas elas desfizeram de mim, saíram de perto de mim, me deixaram lá de canto. E aí teve o culto da mocidade. Essas mesmas jovens foram na frente cantar, disputando quem ia cantar melhor. Só Deus, mas eu vi tudo isso, gente. E acabou o culto e falaram que ia ter uma vigília. Eu tava tão desesperada, que eu falei que eu ia tirar minha vida naquele dia. Eu falei, eu preciso de uma resposta de Deus, eu vou insistir, né? Vou fazer que nem Jacó. Eu vou ficar aqui até Deus falar comigo. Se Deus não falar até o final de tudo, aí sim, eu tomo a atitude que eu tô querendo tomar. E eu fiquei na vigília. Fui maltratada na vigília, porque a jovem que foi comigo falou que ela não ia me se responsabilizar por mim, que eu ia ficar sozinha. E eu fiquei na vigília até o final. Quando acabou o culto, acabou a vigília, eu saí triste. E aí na porta da igreja a irmã chamou uma jovem de São Paulo que eu nunca tinha visto. E a jovem veio orar por mim. Ela falou tudo que estava acontecendo na minha vida. Ela falou que o diabo ia tentar me matar até o final do ano. Falou que dentro da minha casa havia um demônio chamado Enxugaveira, que ele estava tentando me tirar minha vida, usando as pessoas com palavras contra mim. E ela falou que ele ia usar muita gente. Ela falou, ainda hoje, irmã, aqui na porta da igreja, ele vai usar pessoas contra você. E aí, quando eu saí da igreja, que eu tava lá fora, começou já a usar umas jovens falando que eu estava endemoniada. Eu não caí endemoniada, mas elas falaram que eu estava endemoniada. E me deixaram num ponto de ônibus sozinha. Me xingaram. E eu cheguei em casa chorando, gente. Quando eu cheguei em casa chorando, minha mãe falou, onde que você passou a noite? Né, tava com macho, não sei o que. Eu falei, não, mãe, eu não tava com macho. Eu fui pra igreja, passei a noite na igreja, fiquei na vigília. Ela chega desse jeito chorando. Eu falei, sim, porque eu fui muito maltratada. Ela falou, então, pra que tu vai pra igreja? E mesmo assim eu fui, mas Deus tinha falado comigo, né? E eu lembro que depois de uma semana eu me joguei de um carro em movimento na pista. Eu caí no acostamento e eu senti como se fosse um colchão embaixo de mim. Eu caí, olhei pro céu, me lembrei daquela jovem falando, eu te amo, tem uma obra na tua vida, o inimigo planejou tirar a sua vida ainda esse ano, mas eu estou te dando livramento de morte. E aquele jovem demoniado veio na minha direção, me xingando, eu olhei bem no olho dele e veio na minha mente assim, a partir de hoje, você não faz parte mais da minha vida. E eu terminei com ele me ameaçou, falou que ia me matar, me perseguia com revólver. Deus me guardou, Deus me deu muito livramento. Eu me reconciliei, comecei para a igreja, me preparei para o batismo, fiquei firme na igreja, glória a Deus. Mas antes de me firmar, é muita coisa, então eu vou falando a partes, tem muita coisa ainda, gente, que eu vou contar depois. Eu lembro que eu comecei me arrastando para a igreja, só que eu não tinha força, eu ia, aceitava Jesus hoje,
Amanhã eu tava no mundo de novo, porque eu não conseguia largar a calça, eu não conseguia largar o brinco, eu não conseguia largar o rímel, a máscara, eu não conseguia largar o shorts curto, a saia curta. Então era muito difícil pra mim me firmar. E eu comecei a ouvir que eu não queria nada com Deus, que eu tava brincando com Deus, que eu era endemoniada. Eu ouvia isso dentro da igreja. Um dia eu lembro que eu tava muito triste, eu falei que eu ia tirar minha vida, que a minha vida não tinha jeito, eu não tinha força, eu não ia conseguir. E eu lembro que eu saí de casa, decidida a me matar. E eu falei que eu ia me matar, eu lembro que a minha mãe falou grande coisa. O meu irmão também falou, vai, você quer fazer isso, o problema é seu. E eu fui. Quando eu atravessei a rua, um carro parou em cima de mim. E o cara olhou e falou, você é louca? Você quer morrer? Sabe? E eu olhei pra ele e pensei, ele não tem noção, ele não sabe que eu estou indo pra praia pra me jogar no mar, morrer afogada. Mas quando ele falou isso ficou, sabe? Ficou tipo, você é louca? E eu fui pra praia, eu sentei ali na areia, fico olhando o mar, eu vi as pessoas brincando, rindo. E eu falava, só eu não sou feliz, só eu que nunca vou conseguir ser feliz na vida, nada pra mim dar certo. E eu olhando pro mar e eu fui entrar no mar. E quando eu comecei a entrar no mar, que a água mais ou menos estava acima do meu umbigo, começou a me dar uma cãibra na minha perna. Começou a dar uma cãibra. E eu não sabia nadar e começou a me dar cãibra, muita dor. E eu travei ali, travei. E aí me deu medo, porque ali eu já vi uma ação espiritual. O inimigo queria me arrastar. Aí me deu medo e eu olhei pro céu. Quando eu olhei pro céu, Deus falou pra mim, sai daí. Seu lugar é na igreja. Seu lugar é me louvando. Eu tenho uma obra na tua vida, eu te amo. E naquele momento ali, eu comecei a falar, Jesus, me ajuda a sair daqui. Jesus, tira essa cãibra das minhas pernas.